A palavra de Deus nos relata alguns momentos de dúvidas, alguns momentos em que pessoas não acreditaram plenamente no poder de Deus, não confiaram na sua capacidade de fazer o impossível e duvidaram de alguns feitos. Aqui, no livro de Lucas, capítulo 24, versículo de número 11, diz assim: tais palavras lhes pareciam loucura e não acreditaram. Não são aqui pessoas leigas, não são pessoas comuns, não são pessoas que tiveram um relato sobre o que Jesus fez. Aqui são os discípulos, são os 12. A Bíblia diz que as mulheres Marias que estavam acompanhando Jesus foram ao sepulcro no domingo pela manhã para levar algumas especiarias e ali estarem perfumando o corpo de Jesus. Quando chegaram, encontraram a pedra do sepulcro removida e não acharam o corpo lá dentro como haviam deixado. No jardim, 2 anjos relatam a elas que Jesus havia ressuscitado, que ele não estava mais ali. Lembrando o próprio dito do Senhor Jesus de que ele era necessário morrer e ressuscitar. Elas voltam correndo e contam aos discípulos, aos 12, aqueles que andaram com Jesus, caminharam, subiram e desceram os montes, estiveram diante dos mais significativos milagres realizados por Jesus. E o que é que acontece? Eles não acreditam. Eles acham que é loucura. Eles acham que aquelas mulheres estão dizendo coisas da cabeça delas e não acreditam plenamente na ressurreição de Jesus. Eu quero dizer para você que existem situações, existem momentos na nossa vida que nós olhamos para determinadas necessidades que temos e às vezes até duvidamos de que Deus tenha capacidade de fazer, ou de que Deus queira fazer, ou de que Deus faça aquilo por nós. Mas eu quero dizer para você, a fé é a certeza, a fé é a convicção. E quando nós temos fé, nós temos atitudes de fé. Tiago falou que nós precisamos ter atitudes de fé. Quando nós temos fé, nós temos atitude de fé. Ainda que as pessoas estejam totalmente duvidosas, ainda que as pessoas não creiam, ainda que as pessoas não acreditem, nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter fé naquilo que nós estamos buscando. E se de alguma forma parece loucura, pode ter certeza. Deus, ele tem capacidade para fazer essas coisas que parecem loucuras, nós dizemos que foram feitas. Atitudes de fé. Aqui no versículo de número 12, diz que Pedro saiu correndo e foi em direção ao sepulcro. Pedro acreditou e foi em direção ao sepulcro. Pedro teve fé e teve uma atitude de fé. Ele foi lá. Sim, eu acredito e quero ver. Eu quero dizer para você, acredite. Acredite, ainda que as circunstâncias não sejam as circunstâncias que digam para você assim, é possível. Acredite, ainda que as pessoas estejam dizendo à sua volta, isso não é possível. Ainda que as pessoas acham que é loucura, acredite e você vai ver. Acredite e você vai experimentar. Acredite e você vai viver. Você vai viver o milagre, o sobrenatural. Você vai viver o poder de Deus, que é para nós, muitas das vezes, assustador imaginar que existe um ser, que a ele nada é impossível. Pois bem, existe. É Deus, é o nosso Senhor e pode mudar a sua história. Creia, confie e seja feliz.